Muito obrigada, senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas, o senhor secretário, sua equipe, aliás, cumprimento também pelo trabalho sério que vem desempenhando, né? São Paulo, com a graça de Deus e também dessa dedicação, tem conseguido atender a população acometida pelo Covid, então fica aqui o reconhecimento. Eu tenho algumas indagações, senhor secretário, algumas de ordem administrativa e outras mais detidamente relacionadas à questão de saúde. A senhora procuradora-geral esteve na CCJ e eu fiz algumas perguntas a ela, algumas ela conseguiu responder e outras não. Não porque não tenha capacidade, tem, mas porque não era um assunto diretamente relacionado à pasta dela. Eu queria entender, com relação ainda à história dos respiradores, por que a contratação referente à aquisição dos respiradores da empresa Richens, né, que fica nos Estados Unidos, mas a fabricação seria na China, por que essa contratação foi feita por meio de uma coordenadoria e não diretamente com o gabinete de Vossa Excelência? Porque eu reparei que os contratos, por exemplo, referentes aos hospitais de campanha, foram firmados diretamente com o gabinete, com a assinatura de Vossa Excelência, com publicação desses contratos nos sites. Já a contratação dos respiradores foi feita por meio de uma coordenadoria, sem a divulgação no site dos vários instrumentos que foram firmados. A procuradora não tinha informação para nos passar na CCJ, então eu queria saber qual foi o critério, o que norteou essa diferença na contratação dos respiradores. Eu sei que até em função do contrato não ter sido cumprido, houve uma rescisão e a procuradora disse que vai acionar para conseguir o dinheiro que foi pago antecipadamente de volta. Mas eu tenho visto na imprensa notícias de que também foram adquiridos respiradores da Turquia. E eu não tive ainda acesso à documentação referente a essa aquisição. Eu queria saber se, por acaso, Vossa Excelência tem um número, né, dos respiradores que foram adquiridos da Turquia, e se sabe dizer qual foi o valor unitário desses respiradores. Porque o valor pago nesse contrato que felizmente foi rescindido foi um valor muito elevado em termos de mercado. Então, eu queria saber se existe um número, né, tanto de unidades como de valores desses respiradores adquiridos da Turquia. Com relação, essa é a questão dos respiradores, seriam essas indagações. Com relação à questão, a parceria estabelecida entre o Butantan e a empresa também chinesa, se não me engano, Sinovac, para o desenvolvimento da vacina, eu também faço a indagação. Não seria o caso do contrato ser firmado com a Secretaria da Saúde? E eu indago se Vossa Excelência ou a equipe que cuida, né, dessa equipe multidisciplinar aí que está enfrentando a pandemia, se chegaram a fazer uma análise dessa empresa. Eu pergunto isso porque no New York Times foi publicada uma matéria dando conta de que vacinas produzidas pelo grupo que essa empresa integra foram muito criticadas na China, porque foram aplicadas em vários bebês e se entendeu que elas não tinham nenhum efeito. A gente sabe que em saúde, não ter efeito é sempre menos deletério do que ter um efeito ruim. Mas, ainda assim, se tratando de uma vacina, é algo que gera aí uma preocupação. Então, eu queria saber como é que foi a escolha dessa empresa, né, se teve algum tipo de chamamento, de análise, se esse fato noticiado pelo New York Times chegou ao conhecimento de Vossa Excelência, se alguma checagem especial em virtude dessa denúncia, vamos dizer assim, foi feita, e até que ponto é seguro, né, que os 9.000 testados sejam exclusivamente brasileiros. Porque se é uma parceria, eu ficaria mais tranquila sabendo que cidadãos chineses também participariam dessa testagem. Então, fica aqui a indagação a Vossa Excelência
com relação à segurança, né, dessa vacina e o procedimento de escolha dessa empresa. Eu também queria ouvir de Vossa Excelência, vi que Vossa Excelência na apresentação, muito boa, por sinal, anunciou esse aplicativo, né, se eu não me engano, um aplicativo Juntos contra o Vírus, em que as pessoas podem fazer uma espécie de uma consulta virtual. Eu sei que o Ministério da Saúde também tem um DISC, né, que as pessoas podem falar, olha, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E a minha indagação é a seguinte: a Secretaria da Saúde fez algum protocolo, seja aconselhando, seja desaconselhando, que os médicos que estão na ponta, no sistema público, ministrem medicamentos já no início dos sintomas, para aquelas pessoas que procuram os equipamentos públicos de saúde? Por que eu estou perguntando isso? Inclusive, eu fiz até um ofício para o gabinete de Vossa Excelência. Eu mesma fiquei doente, demorei muito a procurar ajuda, e já vinha lendo textos acadêmicos, sigo lendo esses textos, e conversando com muitos profissionais da ponta, profissionais que nem sempre têm condições de falar em público, porque Vossa Excelência sabe melhor que eu, as pressões políticas, né, as pressões são muitas, mas a informação que eu colho na ponta, não só em São Paulo, mas no país, é que quando o médico entra com o medicamento, já no início dos sintomas, por exemplo, né, um sintoma que é muito característico, a perda do paladar e do olfato, em regra, o quadro não se agrava. Então, por exemplo, médicos no Amazonas perceberam uma mudança no número de internações, no número de pacientes enviados para a UTI, depois que eles adotaram um protocolo de medicar os pacientes no início dos sintomas. E, assim, eu conversei com muitos médicos que adoeceram, e esse protocolo foi seguido, inclusive, por estes médicos na condição de doentes. Quero deixar claro que eu não estou falando especificamente da cloroquina, tá? Tem lugares em que eles aplicam cloroquina com azitromicina, tem lugares em que é azitromicina com remédio para vermes, né? Tem lugares que é apenas a azitromicina, tem lugares que são os anticoagulantes, mas os anticoagulantes, como são mais complexos, em regra, são quando a pessoa está internada, como aconteceu comigo. Mas, assim, eu estou falando daquelas pacientes que vão ficar em casa, acompanhando o quadro em casa. Eu queria saber se a Secretaria fez algum tipo de protocolo aconselhando ou desaconselhando medicar os pacientes que estão com Covid, porém ainda em casa. E indago isso porque eu tenho sentido das pessoas que entram em contato com o gabinete, enviam e-mails, que a orientação em São Paulo para estes casos, né, de pacientes em casa, está diferente da orientação nos outros estados. Nos outros estados, os pacientes estão recebendo medicamento logo no início. Em São Paulo, se são pacientes da rede privada, eu percebo que eles também estão sendo medicados no início. Mas na rede pública, me parece que é meio que um protocolo ou uma maneira, não, fique em casa, se agravar, você volta. Eu queria saber se é coincidência, né, esses casos que eu estou diagnosticando, se é coincidência que as pessoas ficam em casa esperando o quadro agravar, e isso é um procedimento do médico A ou B, ou se é uma orientação da secretaria. E se for, eu queria saber se existe algum plano da secretaria mudar essa orientação, ou seja, de fazer como outros estados já estão fazendo, de orientar os médicos a medicarem já no início dos sintomas. Então, esse é um ponto muito importante, porque tem diretamente a ver com a saúde, né, da população. E eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência, que eu tenho procurado acompanhar essa questão do número dos leitos, né, tanto os leitos de enfermaria como leitos de UTI. E eu percebo, e obviamente se eu estiver errada, Vossa Excelência pode me corrigir, que quando a gente fala assim, olha, os leitos foram abertos, os leitos foram habilitados, os leitos foram autorizados, não necessariamente significa que os leitos estejam operando na realidade, tá?
E o que eu gostaria de saber? Porque quando começou isso tudo, eu até fui, talvez, a parlamentar mais dura nesse sentido. Eu defendi muito que os recursos fossem utilizados para abrir leitos e melhorar as instalações dos equipamentos existentes, e não na abertura dos hospitais de campanha, muito embora eu reconheça que essa foi uma escolha feita no mundo inteiro. Tá? Então, aqui não é uma crítica, é uma divergência. Então, eu tenho, assim, uma preocupação que nós possamos, o máximo possível, manter esses recursos uma vez passada a pandemia, porque nós sabemos que faltam leitos de UTI em várias cidades, né? Eu que cuidei muito, me preocupo muito, por exemplo, com a questão das maternidades, dos partos, né? UTIs neonatal, né, de neonatal, assim, são as que mais faltam. Então, eu queria saber o seguinte: já existe algum estudo, alguma ideia de quantos leitos desses que foram abertos no período da pandemia, né, seja de enfermaria, ou principalmente de UTI, quantos permanecerão para a população? E quando eu digo permanecerão, são leitos de fato, não só aqueles que estão documentalmente autorizados, leitos que vão fazer diferença na vida da população. Já existe esse número? Porque quando o governador teve na Assembleia semana passada, ele falou nesse número que Vossa Excelência apresentou aqui, de 7 mil, né, que eram 3 mil e poucos, conseguimos subir para 7 mil, ou seja, uma diferença de 4 mil. Quantos ficarão? Eu acho que isso é importante a população saber. E a última, né, nem sei se é fácil dar essa resposta, esse período todo de isolamento que a gente ouve, olha, hoje foram 48%, 50%, 60%, eu gostaria de entender, e já peço desculpas pela minha ignorância aqui, são 50%, 48%, 60% do quê? De toda a população? Eu pergunto isso porque, mesmo quando não há isolamento, tem uma população que não sai de casa, né? As pessoas com muito mais idade, pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, donas de casa que normalmente saem mais para fazer as compras para o lar. Então, assim, esses 60% são medidos com relação ao quê? Né? Eu sempre Deputada Janaína, eu não gostaria de interromper Vossa Excelência, mas foi criado um sistema que a nossa reunião deve durar no máximo 2 horas e 30 minutos, e ela se encerra às 18 horas e 4 minutos. Então, peço a Vossa Excelência que acelere. Eu agradeço. Secretário? Ok. Muito obrigado, Janaína. Obrigada. Prazer revê-la. Todo meu. Parece que muito bem, né? Está curada, é isso? Graças a Deus. Graças a Deus e aos profissionais de saúde. Isso. Muito bom. Aqui, a Silvani acabou de fazer uma novela que é a respeito de leito Covid, não Covid, habilitado, não habilitado. Vou tentar resumir isso rapidamente. De fato, nós chegamos a 7 mil, vou começar por aqui, 7.600 leitos de UTI e mais 6 mil a mais daquilo que já tinha em leitos, que eu vou chamar de clínicos. Obviamente que todos os 240 leitos que nós temos no Ibirapuera e alguns que nós temos 170 leitos que nós temos lá no AME Barradas, esses não vão deixar de existir, evidentemente. Mas o ganho... Agora, eu não tenho esse número hoje. E quanto dos 7.600 vão continuar abertos? Isso tudo agora vem a reboque desta epidemia. Eu identifico, eu acho que é isso que vai nortear a nossa atitude nesse sentido, nossas ações, é o seguinte: nós temos 2 ganhos importantes aqui. O primeiro é o ganho estrutural. Nós temos um maior número de leitos, maior número de equipamentos e assim por diante. Esse ganho estrutural, eu posso garantir que havia necessidade dele, independente da epidemia.
como todos nós sabemos. E este ganho, e os próprios, por exemplo, 300 leitos de UTI que tem no HC, não vão continuar 300 leitos. Eles serão diminuídos, obviamente. E estão fazendo um grande serviço. Então, apesar de que a epidemia possa estar subindo, ela está subindo numa velocidade muito baixa. E fazendo comparações semanais, existe a evidência de que ela está diminuindo. Entendeu? Mas isso ainda não dá para a gente assumir como uma orientação definitiva, né? Ou uma tendência definitiva. Eu falei da vacina. Peraí, já. Então, esses leitos, nós teremos uma grande quantidade de melhoria pela estrutura que está aí. Outra parte do ganho é o ganho de eficiência. Eu acho que o que a epidemia nos mostrou e nos exigiu de nós foi uma agilidade muito grande de fazer as coisas. Tudo era para ontem e continua sendo até agora. Então, tudo nós temos que fazer com muita rapidez, porque nós estamos lutando contra um vírus que é muito agressivo e rápido. Se ele é rápido, nós temos que andar um passo na frente dele. Eu acho que até agora nós estamos um passo na frente do vírus, porque senão tinha morrido muito mais gente. Agora, esse número nós vamos ter depois. Hoje eu não tenho. O ganho de eficiência não tem como mensurar, mas ele é evidente e ele vai trazer para a Secretaria da Saúde, e acho que isso é um legado da epidemia. A epidemia vai trazer, ou trouxe já, para a Secretaria essa agilidade. Agora, muitos processos terão que ser modernizados. Eu acho que a questão burocrática vai pegar. Nós temos que ser nem tanto burocráticos como somos hoje, porque senão nós não vamos conseguir ser rápidos. E o mundo, o novo normal, exige essa rapidez. E aí, eu vou para os respiradores. O principal fator da compra dos respiradores foi a rapidez ou a agilidade. Vamos chamar assim, a agilidade é melhor. Porque havia necessidade de se ter esses leitos, se não 7.600, 6.600, não importa. Mas havia necessidade de ter esses leitos e por isso foi feito dessa maneira, através de uma coordenadoria, como você, senhora citou. Bom, eu acho que tudo isso era legal. Ah, isso é legal, é legal. Então, tudo que foi feito dentro de uma legalidade. Acabada a epidemia, provavelmente muita coisa vai deixar de ser legal. E aí nós vamos ter que responder por isso. E nós estamos à vontade para isso. Porque fizemos isso de uma forma absolutamente transparente. Agora, nesta correria e dentro dessa legalidade, nós temos que consertar esse sistema de saúde que nós temos pela frente. O que nós estamos chamando agora de pós-Covid. E tem mais, o pós-Covid vai ser sem dinheiro, o que nos leva ainda a uma situação mais crítica para frente. O ano 21 é melhor voltar para 18. Esse vai ser o nosso trabalho. Como nós vamos fazer 21 virar o ano 18? Que é o dinheiro que vai ter. Por série de PIB lá embaixo, qualquer empresário, qualquer um de nós, nunca ouviu falar um PIB menos 9, que é o que vai acabar acontecendo. Então, nós estamos numa situação que a epidemia nós vamos vencer, mas o pós-Covid nós vamos vencer com menos eficiência, ou pelo menos com menos rapidez, porque ele vai ser muito mais duro do que a questão epidêmica agora. A epidêmica eu vou falar assim de uma forma um pouco ousada, acho que nós aprendemos a mexer com ela, a trabalhar com a epidemia. Vamos ver como é que nós vamos aprender a mexer com a falta de dinheiro que vai ter pela frente. Falta de investimento. Eu mostrei aqui os investimentos, são bilhões. Não sei se é esses números que nós vamos trabalhar o ano que vem. Mas é o que nós temos por aí. Quanto à questão do Butantan, que a questão da Sinovac, lá do convênio, o Butantan, ele tem hoje no cenário mundial, vamos chamar assim, uma posição de
de vanguarda. Ele produz 10% das vacinas de influenza do mundo. Um só produtor. Então, isso dá a ele um certo capital no sentido de fazer essas escolhas. E, por isso, foi feito dessa maneira. Agora, o gabinete, ou a secretaria, apoia o que o Butantan tem feito. Entendeu? E, agora, essa sua pergunta a respeito se os chineses vão ser testados, aí eu já não sei te dizer. Nós vamos ter que chegar ao protocolo para ver o que é como é que isso está estabelecido. O Edmir Chedid pediu para ser voluntário. Então, vamos ver como é que nós vamos trabalhar isso aí. Com relação à orientação de médicos que trabalham na ponta, como que nós vamos trabalhar? A nossa orientação é a seguinte: se o médico quiser prescrever, ele prescreve. Precisa de uma orientação, um consentimento informado do paciente. É a prescrição do médico, o consentimento do paciente que pode prescrever. Então, a gente teria, sim, uma orientação de algo que deveria ser colocado logo de cara, desde que existisse esse medicamento. Hoje nós não temos esse medicamento. O Covid não tem remédio e não tem vacina. Então, todos que apareceram, os antivermífugos, cloroquina, tudo isso não mostrou uma evidência. A cloroquina, por sinal, mostrou uma evidência ao contrário, que ela pode trazer alguns problemas para os pacientes se forem tratados ambulatorialmente. Se ele estiver no hospital, aí o risco diminui. Mas, ambulatorialmente, ele ficou totalmente contraindicado para escrever a cloroquina, né? Por causa dessa questão de falta de evidência. Então, já o uso de corticoide, de anti-inflamatórios, de anticoagulantes, bom, isso é para paciente internado em UTI, mesmo que precocemente, mas é para o paciente internado e isso tem sido feito, né? Nós não temos nenhum problema com isso, e o único problema é a questão do caso leve. O caso leve fica por conta do protocolo, seria esse. O médico faz o paciente com consentimento informado. Aí ele pode fazer a prescrição. Eu fiquei devendo para você aqui. O respirador da Turquia. O isolamento. Respiradores. O respirador da Turquia, né? É esse? Isso, os chineses e os da Turquia. Tá. Primeiro, falar do isolamento. O isolamento, a base é dos telefones celulares que estão na base daquela pesquisa, vamos dizer assim, de quem eu estou comprando, vamos chamar assim. E isso é feito baseado no deslocamento de 200 metros de cada um. Essa é a questão. Então, por isso que a gente, quando você diz 45% do quê? 55% do quê? É dessa base de pessoas que têm este celular desta empresa que está na pesquisa. Tá? Com relação aos respiradores. Os respiradores chineses, então, como eu disse, foram comprados na base da agilidade. Tudo era possível, tudo era legal. Eu não preciso de concorrência, eu compro pelo preço que tiver no mercado. O chinês não vendia se não fosse por pagamento adiantado, não adianta que eu não vendo. Eles têm uma característica própria de comercial, acho que você já deve ter visto isso. Então, esse foi o que norteou a nossa compra. Nós precisávamos comprar, e assim foi feito. Agora, vamos ver o que vem. Agora, com relação à empresa, ela é uma trade, ela é uma intermediária entre o fabricante e o consumidor. Entendeu, Lara? Ela disse assim, sabe, às vezes está todo mundo cansado. Nós cortamos esse contrato. Né? Esse contrato nós já cortamos, está na PGE. Esse corte é feito por um processo administrativo que é a PGE que toca em frente. Então, já foi para a PGE desde a sexta-feira passada, quinta-feira passada. Quanto aos da Turquia. Da Turquia foram comprados pelo Butantan.
a um preço de $20.000 cada um. E entrega isso aqui no Brasil numa agilidade muito grande. Menor preço do respirador. E, aliás, era um preço menor do que o outro. O respirador da China, nós chegamos a ver recentemente cotação com preço maior do que nós pagamos. E esse respirador da Turquia tem um preço bem inferior daquele que nós pagamos no chinês. Então, aí a opção passou a ser. Nós compramos, o Butantan comprou 1.500 e o Itaú, que é uma doação, comprou mais 350, aquele Saúde para Todos, um nome assim que é o programa, comprou mais 350, e tem mais um outro banco que está fazendo uma doação de mais 100 respiradores, todos eles da Turquia. É um respirador maleável, ele é mais fácil de mexer, é um respirador mais simples, mas atua perfeitamente em terapia intensiva. Acho que é isso.